Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Projeto quer obrigar a implantação nos ônibus municipais de equipamento sonoro para anunciar as próximas paradas. Câmara analisa a possibilidade de pagamento da tarifa do transporte público municipal com cartão ou Pix. Comissão avalia projeto que cria sistema de QR Code sobre informações turísticas, culturais e ambientais da cidade. Abril Verde conscientiza sobre a segurança e a saúde no trabalho. Saiba mais sobre a campanha. É o que você confere a partir de agora. Assim como já acontece no trem e no metrô, um projeto quer obrigar a implantação nos ônibus municipais de equipamento sonoro para fazer anúncios sobre as próximas paradas. A proposta foi analisada na última segunda-feira pela Comissão de Obras. 2 projetos receberam parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços Públicos na reunião ordinária de 8 de abril. Uma das propostas obriga a implantação de equipamento sonoro e de comunicação no transporte coletivo municipal para prestar informações aos passageiros, como, por exemplo, anúncio de paradas de ônibus. O presidente da comissão, vereador Romildo Santos, do PSD, falou sobre a relevância do projeto apresentado pelo presidente da Câmara, Ticiano, do PSD, e assinado por diversos parlamentares. Sobre sinais sonoros, né? Ônibus parada, Rio Antigão, Dom Pedro, né? Ônibus parada, Salgado Filho. Isso é bom não só para as pessoas que têm deficiência visual, mas também para os idosos. O outro projeto aprovado pela comissão prevê a instalação de iluminação pública nos pontos de ônibus da cidade, de autoria do vereador Danilo Gomes, do Republicanos. Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC-Loas poderão ter isenção de IPTU na cidade. Esse é o tema de um projeto analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento nesta semana. A Comissão de Finanças e Orçamento avaliou 7 itens na reunião ordinária da segunda-feira, 8 de abril. 6 projetos receberam parecer favorável dos vereadores. Uma dessas propostas concede isenção de IPTU para pessoas que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, previsto na LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Os beneficiários do BPC-Loas são idosos acima dos 65 anos ou pessoas com deficiência com renda familiar por pessoa inferior a 1/4 do salário mínimo. O presidente da comissão, vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, comentou o projeto de iniciativa da Prefeitura. Esse projeto, que é muito importante para a cidade do Loas, né, as pessoas que não têm condições de sobrevivência recebem essa ajuda como se fosse um benefício de uma aposentadoria. E essa pessoa é um valor que praticamente é para alimentação e a pessoa acaba não tendo condições de pagar o IPTU. Então nós estamos dando, a comissão deu parecer favorável à isenção de IPTU para as pessoas que recebem LOAS. Os outros 5 projetos com parecer favorável abordam a criação das JARIs, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, de autoria da Prefeitura, a criação do COIS, Centro de Operações e Inteligência, também de autoria da Prefeitura, a regularização do alinhamento dos imóveis que avançam sobre área pública por meio da aquisição pelo munícipe do espaço público ocupado, de iniciativa do vereador Tiago Surfista do Novo, o funcionamento de estabelecimentos que comercializam ferros velhos, sucatas e afins, de autoria do vereador Edmilson Souza do PSOL, e a obrigatoriedade de fixação de aviso informativo em cartórios de registros de imóveis e imobiliárias, alertando para a exigência de certidão negativa de débitos municipais antes da compra de imóveis, de autoria do vereador Pastor Anistaldo, do Mobiliza. A comissão emitiu parecer contrário ao projeto que prevê a isenção de 50% do IPTU para quem tem ponto de ônibus em frente ao imóvel. Como o projeto tem origem parlamentar e trata de renúncia fiscal sem exposição de impacto orçamentário, os vereadores entenderam que a proposta é inconstitucional.
Na reunião desta segunda-feira, a Comissão de Constituição e Justiça analisou a fusão de 3 projetos com a mesma proposta: possibilitar o pagamento de tarifa de ônibus com cartão de débito, crédito ou Pix. Na reunião ordinária de segunda-feira, dia 8 de abril, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer favorável a 5 itens da pauta. Um deles foi a fusão de 3 propostas que tratam da possibilidade de usar cartões de débito e crédito para pagamento das tarifas dos ônibus municipais de Guarulhos. Presidente da comissão e um dos autores do projeto, o vereador Danilo Gomes, do Republicanos, comentou a iniciativa que já é aplicada nos ônibus intermunicipais que circulam pela cidade. Nós, este vereador aqui, Danilo Gomes, junto com o vereador Rafael Costa e o Leandro Dourado, apresentamos o mesmo projeto, fizemos uma fusão para que os 3 fossem os autores desse projeto, levando a população da nossa cidade também mais segurança, até mesmo aos motoristas do transporte público, dos cobradores quando tem, que não tendo aquela circulação de dinheiro e ainda assim mesmo evitando, diminuindo cada vez mais o índice de assalto dentro do transporte público. E também agilidade. O passageiro pode encostar o seu cartão de crédito ou débito e ser debitado ali a passagem. Também foi feita uma emenda para que pudesse ter o pagamento com Pix, também levando agilidade com o QR Code lendo ali, efetuando a passagem. E assim, fluindo mais rápido também o transporte público na nossa cidade. Os outros 4 projetos com parecer favorável foram a criação das JARIs, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações no Município, apresentado pela Prefeitura, a criação do COIS, Centro de Operações e de Inteligência, também da Prefeitura, a inclusão no calendário de eventos da cidade de 2 comemorações: a chegada do Papai Noel de helicóptero, de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, e também do Dia da Cultura Geek, de autoria da vereadora Karina Soutur, do PSD. A comissão propôs um substitutivo para a realização de ajustes a esse último projeto, que já contará com avaliação favorável. Os vereadores deram parecer contrário à fusão de 2 projetos de origem parlamentar que concedem isenção de IPTU às pessoas que recebem o benefício de prestação continuada da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, por serem considerados inconstitucionais em virtude de vício de iniciativa. A comissão decidiu manter o veto parcial do prefeito ao projeto que regulamenta a lei em Riborel, em Guarulhos, pois alguns trechos da proposta criam atribuições ao Executivo e envolvem outros entes da Federação, como o Estado. Essa proposta, que visa criar medidas de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, vai agora a plenário para manutenção ou derrubada do veto parcial. Os ecopontos da cidade de Guarulhos agora poderão ser reconhecidos por lei. A Câmara aprovou até a fase final o projeto que trata do assunto durante a sessão da última segunda-feira. Um projeto foi aprovado em segunda discussão e votação durante a ordem do dia da sessão ordinária de 8 de abril. O texto é de autoria do presidente da Casa, Ticiano, do PSD. A propositura oficializa a criação dos ecopontos para recolhimento de resíduos recicláveis e inservíveis. Os locais já existem, mas não havia lei que garantisse o funcionamento de forma oficial. Ao todo, a cidade de Guarulhos tem 32 ecopontos que recebem entulhos, madeiras, podas e móveis velhos. No grande expediente, os vereadores ainda aprovaram 34 requerimentos de informação sobre diversos assuntos. Ter informações turísticas, culturais e ambientais de Guarulhos na palma da mão por meio do sistema QR Code é o tema de uma proposta analisada pela Comissão de Meio Ambiente na última quarta-feira. O projeto, que cria o sistema QR Code de informações turísticas, culturais e ambientais em Guarulhos, recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente da Câmara na reunião de 10 de abril. O vereador Edmilson Souza, do PSOL, que preside a comissão, ressaltou a relevância dessa iniciativa para a cidade.
O projeto de autoria do vereador Rafael Acosta, ele prevê afixar adesivos ou painéis nos pontos de ônibus, nos abrigos dos ônibus espalhados pela cidade, para que a pessoa ali com o celular, enquanto aguarda o transporte coletivo, possa acessar as informações. E é importante porque nós temos até o site da prefeitura, mas é algo mais engessado para buscar, né, essas informações. E também força a própria municipalidade a produzir conteúdo sobre os ativos ambientais que a gente tem na cidade, parques, locais de visitação, locais de preservação. Então, acho que é um ganho para a cidade, por isso que nós demos o parecer favorável e esperamos agora que em breve seja votado e vire lei aqui na cidade. Na sessão do último dia 10, os vereadores debateram sobre a saúde pública e deliberaram 10 requerimentos de informação. Confira. Na sessão ordinária do último dia 10 de abril, os vereadores utilizaram a tribuna para se manifestar sobre saúde pública. A pauta girou em torno das filas de espera nos hospitais particulares, da fiscalização das unidades de saúde municipais e da epidemia de dengue. Já no grande expediente, os parlamentares aprovaram 10 requerimentos. Além de informações sobre a área da saúde, os documentos também solicitam esclarecimentos sobre vagas em creches municipais e algumas obras feitas na cidade. Você trabalha em um lugar barulhento? Usa protetor nos ouvidos? Essas são algumas perguntas típicas da área de segurança e saúde no trabalho, que está em foco na campanha Abril Verde. Confira a entrevista com um representante do órgão que recebe denúncias sobre o assunto e veja quais são as novas queixas dos trabalhadores. O movimento Abril Verde tem o objetivo de conscientizar empregadores, empregados e a população sobre medidas de segurança do trabalho e também para evitar doenças relacionadas ao trabalho. E para entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Patrick Merizio. Obrigada por conversar conosco, procurador. Boa tarde, é um prazer grande estar aqui e poder auxiliar com informações para fins de um meio ambiente do trabalho saudável e seguro. Bom, segundo a Previdência Social, no período de 2011 a 2022, foram notificados 7,5 milhões de acidentes de trabalho e também problemas relacionados à saúde no ambiente de trabalho. Procurador, quais são as medidas que precisam ser tomadas para a prevenção de acidentes e também de doenças laborais? As mais importantes são as chamadas medidas coletivas, mas nós também podemos ter uso de medidas individuais. Essas medidas vão variar de acordo com o ambiente de trabalho. Por exemplo, num ambiente em que há ruído, eu falo do ruído porque é um dos fatores que mais gera doença, que gera a chamada perda auditiva induzida ao ruído, uma medida coletiva é aquela, por exemplo, em que você isola ou elimina o ruído. Você consegue, por exemplo, colocar uma proteção numa máquina, uma proteção acústica no ambiente que elimina o ruído. Essa é a proteção coletiva. Quando a proteção coletiva não consegue, mesmo com todos os esforços, ser satisfatória, aí nós vamos ter os chamados equipamentos individuais de proteção. Aí esses equipamentos, como são os protetores auditivos e outros, vão entrar para auxiliar na proteção. E é muito importante também a organização do trabalho, porque todo dano, muitas das vezes, depende do tempo de exposição. Então, você tem que ter uma jornada de trabalho devidamente equilibrada, os descansos, tudo tem que ser bem organizado no trabalho para que a pessoa não fique exposta a um perigo excessivo, porque o excesso de trabalho, a sobrecarga de trabalho é um dos principais fatores que gera tanto acidente quanto doença. Procurador, e quais são as principais irregularidades, que são observadas nessas denúncias relacionadas aí a questões de saúde, de acidente de trabalho? Olha, as principais denúncias, elas têm, primeiro, uma variação. Então, eu não vou dar uma ordem exata de qual é a primeira, segunda ou terceira, porque varia de ano para ano, às vezes até de mês para mês. Mas as principais são, por exemplo, atualmente tem crescido e ficado cada vez mais forte
as condições sanitárias e de conforto no local de trabalho. Então, as instalações sanitárias e agora também essa questão do calor excessivo, né? Então, pessoas que trabalham em áreas externas ou em empresas que não têm uma boa climatização, então isso tem gerado denúncia no Ministério Público do Trabalho, né? Nós estamos vivendo, inclusive, um período de aquecimento global, de mudanças climáticas muito grande. Então, essa tem crescido, né? Que são de condições sanitárias e conforto local de trabalho. Também acontecem muitas denúncias por falta de equipamento de proteção, pela ergonomia, pelo grande número de doenças e acidentes que se apresentam naquelas empresas, riscos muitas das vezes de mortes, né? Por exemplo, a área de construção civil, infelizmente, com uma certa frequência, chegam casos, né, de acidentes até fatais na construção civil, né? E é uma área que tem crescido muito, tem tido muitas obras, mas nem sempre são observadas regras assim bem básicas de segurança. Então, eu diria que são mais essas as principais questões. Então, a ideia para tentar minimizar esses problemas é justamente investir na prevenção. A ideia é a prevenção. A nossa Constituição, ela inclusive fala reduzir o risco de acidente e doença. Outros países até são mais fortes, falam que tem que eliminar. E a gente tem essa visão, às vezes, só de reduzir o risco, como se pudéssemos aceitar vários riscos, né? Na verdade, as pessoas, no seu dia a dia, não dão nem conta dos riscos que elas estão submetidas, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha no trânsito, um motociclista, ele está sujeito a todos os tipos de risco que você possa imaginar, do trânsito, das intempéries, das chuvas, do calor, de várias outras, sem contar o ritmo, às vezes, que é exigido do trabalho da pessoa, né? Que gera uma sobrecarga e pode gerar até angústia e ansiedade, né? Então, isso tem sido uma questão que eu até esqueci de falar um pouquinho antes, mas são as doenças mentais, né? Os transtornos mentais. Tem crescido muito também esses casos no mundo. Antigamente eram mais doenças causadas por agentes químicos, físicos e biológicos. Hoje continua tendo, mas as questões mentais, né, cada vez mais têm atingido as pessoas, né? Porque o trabalho, por exemplo, exige uma série de tarefas e você não tem tempo, condições ou até instrumentos para cumprir todas aquelas exigências. Então, isso gera uma angústia muito grande, um desespero no trabalhador. Isso pode, às vezes, até levar ao suicídio, né? Nós temos o suicídio aí junto com álcool, drogas e problemas familiares, vários casos de suicídio relacionados ao trabalho, infelizmente. Guarulhos ganhou um novo cidadão. O padre Valdocir Aparecido Rafael, idealizador da pastoral afro-brasileira na cidade. A homenagem foi concedida no último dia 5, em solenidade realizada no plenário da Câmara. Na noite de sexta-feira, 5 de abril, o plenário da Câmara foi palco da entrega do título de cidadão guarulhense ao padre Valdocir Aparecido Rafael. Idealizador da pastoral afro-brasileira em Guarulhos, padre Valdocir atua como vigário na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Cocaia. Natural de Bariri, interior de São Paulo, o homenageado mora na cidade há 63 anos. A ordenação como sacerdote aconteceu em 1986. Autora do projeto de decreto legislativo de concessão do título de cidadão, Janete Rocha Pietá, do partido Rede Sustentabilidade, presidiu a solenidade. A parlamentar conhece o padre desde os tempos do seminário e comentou a trajetória do vigário, também conhecido como Padre Black. O que me marca no padre Valdocir é a total simplicidade e participação das lutas dos que mais sofrem. O padre Valdocir, ele atendeu nos presídios da cidade e o principal é que ele é a principal pessoa que fomentou, que está junto na luta da pastoral afro, né? Ele é negro, assume a negritude e mais do que isso, ele combate o racismo. A mesa solene foi composta por representantes da Diocese de Guarulhos,
da Pastoral Afro-Brasileira na cidade, da Congregação das Irmãs Operárias e do COMPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Orlando Caldeira de Farias Júnior, que é representante da Pastoral Afro-Brasileira dentro do COMPIR, destacou a dedicação do homenageado à luta pelo respeito e valorização do povo negro. O padre Valdocir, desde 1986, na sua formação sacerdotal, ele já vem com essa luta. Em 1988, a Pastoral Afro-Brasileira ela criou a campanha da fraternidade, os 100 anos da abolição. Mas antes disso, já em 86, o padre Valdocir já fazia esse trabalho. Então, esse trabalho de 37 anos já é de longa data e é mais que merecido ele receber esse título de nós, né? Então, o padre Valdocir, ele não luta só pela igualdade, mas também pela equidade racial. Agradecido e emocionado com a honraria, padre Valdocir falou sobre suas escolhas e o pioneirismo de iniciar a trajetória dos padres negros na região. Um reconhecimento de um trabalho que eu tenho já mais de 38 anos, né, de sacerdote. Eu fiz assim, essa minha entrega total, né, a serviço dos mesmos favorecidos, onde eu sou formado, pela minha formação, após o meu mestrado, o trabalho de um padre na periferia da grande cidade. Eu fui na opção de periferia. E ali, então, comecei a fazer esse trabalho e ali eu fui desenvolvendo a questão da enculturação, a questão também da inclusão social, né? Aí que veio a Fundação Casa, depois o trabalho com os menos favorecidos. Eu fui o primeiro negro a entrar na diocese, a diocese de Guarulhos pertencia a Mogi. Eu fui o primeiro negro aí, eu arrebentei a corrente, assim. E arrebentei a corrente e atrás de mim eu fui chamando os negros. Hoje nós somos 18 padres negros. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!